Antes mesmo de pensar na edição do seu vídeo, você precisa ter muita atenção na organização das pastas e dos arquivos, antes mesmo de pensar na edição do vídeo em si. Isso começa no computador e depois você vai para o seu software de edição. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como que eu organizo as minhas pastas, os meus arquivos, e tenho certeza que com essa aula você vai conseguir organizar melhor os seus arquivos, editar muito mais rápido e assim entregar os seus arquivos, as suas edições em um prazo muito menor. Se esse assunto já te interessa, fica comigo até o final. Estou aqui na tela do meu computador, vamos primeiro mostrar a organização das pastas e depois a gente vai para a tela do DaVinci Resolve. Tenho duas pastas, diretórios e projeto. Então eu vou te explicar, essas são as pastas que eu vou incluir aqui dentro do DaVinci Resolve. Algumas das pastas, elas não vão ter arquivos, eu coloquei alguns arquivos de exemplos. Por exemplo, em timelines, aqui no computador não vai ter nenhum arquivo. Essas são timelines criadas aqui dentro do DaVinci Resolve. Como algumas outras pastas não vão ter arquivos, mas eu deixo essa organização, que é a mesma aqui e a mesma no DaVinci Resolve. Primeira pasta, Timelines. Aqui, por acaso, se eu trabalhar com alguma timeline, eu precisar exportar, eu vou colocar dentro dessa pasta para poder mostrar aqui no computador. Deixa eu falar para você aqui a questão dos números. Você vai ver aqui que os nomes das pastas, elas não estão em ordem alfabética, mas eu uso a numeração para poder organizar. Então, eu começo aqui de 00, 10, eu vou aumentando de 15, de 5 em 5, né? 15, 20, poderia ser de 10 em 10, tanto faz, mas é uma forma de poder organizar. Dessa forma vai ficar organizado tanto no computador como dentro do DaVinci Resolve. Então você consegue ver aqui, ó, de 00 até 60. Temos aqui material bruto. Dentro de material bruto, aquele material que você gravou, né? Que você capturou com a câmera. Temos aqui, dentro dele você também pode criar subpastas, também trazendo a mesma ideia, o número e o nome da pasta. Dependendo do seu projeto, você pode ter nomes diferentes. Aqui no meu caso, eu coloquei um arquivo de exemplo, não é um depoimento, mas só para poder ter como referência. Aqui é um material gerado pela minha câmera. Então, por exemplo, aqui 00 depoimento, eu tenho aqui um arquivo de depoimento. E aí se eu tiver, por exemplo, imagens de drone, eu tenho aqui a pasta de drone. Aqui eu faço a organização de todo o material bruto. Agora, se eu vou utilizar bancos de imagem, animações, eu coloco dentro aqui, ó, de Stock Elements. Tem aqui algumas imagens de exemplo que eu posso utilizar de B-roll, então eu deixo aqui. Imagens que não foram capturadas por mim, que eu baixei da internet. Gráficos, aqui temos as imagens, eu vou colocar aqui um exemplo que você pode ter nessa pasta, que são imagens JPG, PNG, logos, aqui uma logo do DaVinci Resolve. Temos aqui diálogos, são arquivos de áudio que eu capturei por algum gravador externo. Eu tenho um gravador com microfone de lapela, e aqui, por exemplo, é um áudio gerado por ele. Eu coloco dentro dessa pasta. Tem aqui músicas, eu posso colocar todas as músicas que eu for utilizar no projeto. Tem aqui uma música de exemplo. Efeitos sonoros eu posso copiar também para essa pasta. Documentos você pode colocar, por exemplo, roteiros, storyboards. Quando eu trabalho com legendas, eu coloco as legendas, os SRT, dentro desta pasta. Temos aqui efeitos. Se por acaso você tiver algum arquivo de efeito, de transição, alguma coisa assim, você pode colocar nessa pasta. No meu caso aqui, não costuma ter nenhum arquivo. Eu trabalho com esses arquivos lá dentro do DaVinci Resolve. Na própria ferramenta mesmo, eu consigo importar alguns efeitos que eu já criei e deixo lá nessa pastinha, como também já tem de forma nativa. Exportação, depois que eu termino uma edição, eu faço o render, né, a exportação do arquivo final, eles vão vir para essa pasta aqui. Dentro do DaVinci Resolve, essa pasta possivelmente, normalmente não vai ter nenhum arquivo. Só se por acaso eu precisar, depois de ter exportado um arquivo, importar para poder utilizar dentro da minha edição, dentro do meu projeto. Aqui a pasta Sync Áudio e Vídeo. Por exemplo, aqui no material bruto, eu copiei um depoimento, eu tenho um arquivo de depoimento e aqui eu tenho o arquivo que foi gravado com gravador externo, um microfone de lapela, referente a esse depoimento. Eu pego esse material, tanto o vídeo como também o áudio, e eu copio para essa pastinha. Aqui nessa pasta eu vou ter a garantia que depois que eu copiar para cá, eu vou fazer o processo de sincronização. E na hora da edição eu vou copiar o arquivo sincronizado, no caso o depoimento, desta pasta. E aqui overlays, que são flares, arquivos de sobreposição, grãos. E para terminar eu tenho essa pastinha de projeto. Uma vez que eu terminei o projeto, já está finalizado, eu faço a exportação dentro do DaVinci Resolve e esse arquivo gerado eu salvo nessa pasta. Você já conheceu meu template, então deixa eu te mostrar aqui. Uma vez que eu criei a pasta de um projeto novo, esse aqui, projeto teste, não vai ter nada. Como que eu faço? Eu vou vir aqui no template, copio essas duas pastas aqui
e vou colar aqui. Normalmente não tem nada, eu deixei aqui dentro dessas pastas, alguns arquivos só para poder você ver um pouco melhor. Prontinho, agora vamos passar para o DaVinci Resolve. E aqui a gente finaliza a aula nessa última etapa. Eu vou acessar aqui, né, do lado esquerdo, superior, tem aqui a pasta do projeto e diretórios. Essas pastas aqui é que eu vou importar para dentro do DaVinci Resolve. Projeto eu não importo. Então, eu vou selecionar, mantenho aqui em Master, seleciono todas as pastas, botão direito. Terceira opção, ele vai, além de criar a pastas, vai também criar subpastas e se tiver arquivos, no caso, o seu projeto aí vai ter arquivos, ele vai colocar tudo de uma vez. Então, eu clico apenas em Don't Change. Prontinho, a mesma estrutura que está no meu computador é a mesma aqui. Basicamente, essa é a minha estrutura de pastas. Dessa forma, eu garanto que na hora de entrar aqui, por exemplo, na edição, de começar a trabalhar a minha edição, eu vou acessar facilmente todas as pastas e os arquivos que eu preciso. Assim, eu vou conseguir ser muito mais produtivo e entregar os meus trabalhos com muito mais velocidade. Essa é a nossa aula de produtividade, de boas práticas, de organização de pastas e arquivos, começando no seu computador e depois dentro do DaVinci Resolve. Se você gostou dessa aula, é muito importante você deixar um like. Não esqueça de deixar um comentário, uma sugestão de um novo conteúdo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever. E meu amigo videomaker, eu aguardo você na próxima aula.